Constituição, né? Só lembrando, na aula passada, a gente começou a falar de quê? A gente começou a falar do poder constituinte decorrente do poder constituinte, melhor dizendo, reformador, não decorrente, mas do derivado reformador. Poder constituinte derivado reformador é aquele que tem o poder de reformar a Constituição, de alterar o texto constitucional. E a gente viu que esse poder reformador, ele encontra três limitações, basicamente. Enquanto poder constituinte originário, ele é ilimitado, ele não apresenta qualquer tipo de limitação, pelo menos para os positivistas, né? Existe quem sustente a limitação baseada em vedação do retrocesso e etc. O poder constituinte reformador, ele sim tem limitações. A primeira limitação é uma limitação temporal que não existe na Constituição de 88, ou seja, o Constituinte de 88 não falou, olha, durante tanto tempo é proibido mexer na Constituição. Isso não tem na Constituição de 88, mas a gente viu que isso já existiu no Brasil na Constituição de 1824. Existem na Constituição de 88, porém, limitações circunstanciais. A gente viu que, durante o estado de sítio, não se faz emenda à Constituição. Isso não é permitido por conta do artigo 60. A gente viu também que existem limitações procedimentais decorrentes do fato de a Constituição ser rígida. Ou seja, eu não posso alterar a Constituição mediante o processo legislativo normal. O processo legislativo, para que seja aprovada uma emenda constitucional, é um processo legislativo mais dificultoso. Inclusive, aqueles que podem apresentar a proposta de um projeto de emenda constitucional são relativamente poucos, né? Então, os limites para essa reforma já começam no número de legitimados que podem fazê-lo. E hoje a gente vai estudar principalmente as limitações materiais, né? O que é proibido de mexer na Constituição? Porque a gente até agora não viu limites materiais, como eu disse, a gente só viu limites circunstanciais, uma situação dentro da qual não pode mexer, e limites formais, né? Como mexer. Mas existem determinados assuntos, determinados temas que não podem ser alterados pelo legislador constituinte derivado reformador. O legislador constituinte originário falou: aqui vocês não podem mexer. E isso faz da Constituição uma Constituição, na dicção de parte da doutrina, semi-rígida. Por quê? Porque esse trecho ele não pode ser mudado de maneira nenhuma, certo? A gente, na verdade, vai ver que até pode, mas respeitadas algumas considerações. Esses limites materiais ou limites substanciais estão previstos explicitamente no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E o 60, parágrafo 4º, diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1º, a forma federativa de Estado. Inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3º, a separação dos poderes. Inciso 4º,
os direitos e garantias individuais. Então, esses 4 pontos aqui, o legislador constituinte derivado, ele não vai poder mexer nesses pontos. E a gente vai traçar algumas observações a respeito de cada um desses incisos a partir de agora. Bom, a primeira observação vai dizer respeito à forma federativa de Estado, certo? E para a gente falar em forma federativa de Estado, a gente precisa entender o que é uma federação e como a federação é formada. Muita gente critica o sistema legislativo brasileiro e tenta compará-lo ao sistema americano, né? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são uma federação, ponto. Assim como lá, aqui também existe a figura da União, que é a pessoa jurídica central, o ente federativo central, e existem os estados federados. Isso é igualzinho. E por que existe uma diferença de autonomia tão grande, principalmente a autonomia legislativa lá e aqui? Porque a forma como foi criada a Federação Brasileira, em seu processo histórico, foi muito diferente da forma como foi criada a Federação Americana. Como assim? Se vocês pegarem nos livros de história, ou se vocês verem filmes que falam do surgimento dos Estados Unidos, vocês vão ver que inicialmente não existia um poder central nos Estados Unidos. Existiam as 13 colônias inglesas, né? Não era os Estados Unidos, eram 13 colônias. E o que aconteceu? Essas 13 colônias inglesas, num determinado momento, viram que para fazer frente ao poderio da Inglaterra, cada uma delas isoladamente, elas não conseguiriam fazer isso sozinhas. Então, o que elas disseram? Bom, sozinho não está dando. O que a gente vai ter que fazer? Bom, a gente vai se unir e aí, a gente se unindo, a gente consegue se tornar independente da Inglaterra. E isso foi feito. Só que quem dá aquilo que tem, normalmente dá pouco, né? Comparado ao que tem. Tem um ditado que diz, né? Quem dá tudo que tem, a pedir vem. Não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é mentira, mas normalmente quem dá daquilo que tem, dá pouco. Então, cada uma dessas colônias queria ser um paizinho e resolveu ceder parte daquela autonomia que ela gostaria de ter para esse ente central chamado União. Como quem dá pouco, deu pouco poder, relativamente falando, para esse ente central. Por isso, os estados americanos eles são altamente fortes comparados com o Brasil, né? Lá você vai ter, por exemplo, uma legislação criminal específica para cada estado. Lá você tem uma autonomia do governador extremamente grande em relação ao que os governadores daqui têm. Por quê? Porque foi delegado, foi cedido relativamente pouco poder para a União. E no Brasil, como é que foi? No Brasil, a formação da nossa federação foi absolutamente diferente. O que aconteceu? Nós éramos uma grande colônia portuguesa, né? Isso aí já depois do período do Tratado de Tordesilhas, em que você tinha lá, no período do tratado,
uma divisão, né? Mas depois do período do Tratado de Tordesilhas, nós tivemos o quê? Uma grande colônia portuguesa, enorme. E depois, essa grande colônia portuguesa se tornou o quê? Se tornou o Império do Brasil, com a invasão de Napoleão a Portugal, né? Na verdade, a ameaça de Napoleão a Portugal. Napoleão só invade Portugal quando a família real já está no Brasil, mas com medo da invasão de Napoleão a Portugal, a família real vem para cá, fica aqui durante algum tempo, depois é feita muita pressão política, o Brasil vai subindo de categoria, por assim dizer, ele era colônia, depois ele passa a ser Reino Unido a Portugal, até que chega ao ponto de ser proclamada a independência. Dom Pedro I proclama a independência e acaba tendo que voltar para Portugal, deixa o filho dele aqui ainda bem novinho, adolescente, para governar o Brasil. E o que acontece? Essa grande colônia era governada a partir de um poder central, a partir da figura do imperador, que resolve, depois, né, já não enquanto império, mas já depois da proclamação da República, dividir essa grande colônia, né, aquilo que era uma grande colônia, em vários pedacinhos, e vários estados separados, porque a divisão que já tinha existido antes, que era a divisão de capitanias hereditárias, não tinha nada a ver com a ideia de estado que se tem hoje. E aquela mesma história, quem dá pouco, né? Quando esse ente União resolveu fatiar o poder político que tinha, ele fatiou dando relativamente pouco poder para os estados. E por isso a gente hoje tem, basicamente, uma legislação criminal, uma legislação civil, uma legislação empresarial, e, do ponto de vista da autonomia dos estados, eles têm menos dinheiro dentro deles, né, da arrecadação dos próprios estados, menos poder político para legislar, menos poder para fazer frente à União, né? Vários estados vivem de pires na mão, pedindo dinheiro do ente central, que é a União, né? A experiência do Covid mostrou bem isso, né? Todos os estados queriam o quê? Grana da União. Por quê? Porque a União manteve para si a maior parte do poder político e do poder econômico que tinha. Quem dá pouco. Só que ainda a União concentrando esses poderes nela, uma parcela desse poder, uma parcela dessa autonomia política, administrativa e financeira foi delegada a esses outros entes federativos, aos estados e aos municípios, e isso não pode ser combatido, ser abolido através de emenda constitucional, né? Nem através de emenda constitucional, na forma do 60, parágrafo 4º, inciso 1º. É cláusula pétrea, não pode fazer. Tá? Nesse contexto, a gente coloca, né, essa ideia de federação para vocês, né, fazendo essa retrospectiva histórica para entender o porquê que funciona desse jeito. Coloca aí a ideia do José Afonso da Silva, de que a federação consiste na união de coletividades regionais autônomas, que a doutrina chama de estados federados, estados-membros ou simplesmente estados. E nessa ideia de federação, né, fruto da descentralização política, a partir de uma união indissolúvel de mais de uma organização política no mesmo espaço territorial do Estado, compartilhando seu poder. A repartição de competências entre União e Estados constitui o fulcro do Estado Federal. Sendo assim, a forma do Estado baseia-se no modo do exercício do poder político em função do território, e o federalismo consiste nessa
descentralização. Essa federação nossa, ela é uma união indissolúvel na forma do artigo 1º da Constituição, né? Então, o artigo 1º, se vocês abrirem lá, vocês vão ver que a República Federativa do Brasil, o artigo 1º da Constituição, logo de cara, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, assim, né? Decorre do federalismo essa união indissolúvel. E isso tem uma importância tanto histórica como prática interessante. Se a gente pegar a história do Brasil, a gente vai ver que existiram e ainda existem vários movimentos separatistas. Uma hora São Paulo quer se separar do Brasil, já houve um movimento nesse sentido. Uma hora Minas quer se separar do Brasil, a Inconfidência Mineira tinha um caráter nesse contexto. Uma hora o Pará quer se separar do Brasil, existia algum sentimento separatista na cabanagem, embora a ideia principal não fosse essa. Uma hora o Sul quer se separar do Brasil, e até hoje esses movimentos separatistas no Sul são bastante fortes, né? Existe ainda hoje no Sul um movimento separatista bastante intenso, querendo criar a República Rio-Grandense. Querendo criar a República Rio-Grandense, né? O movimento Farroupilha, até hoje se celebra no Sul a Anita Garibaldi e todos esses personagens que participaram de movimentos separatistas. Enfim, tudo isso, se tivesse num contexto atual, e o movimento separatista ainda é vivo, principalmente no Sul, não é admitido pela Constituição Federal. Então, se houvesse um lobby muito grande, não, o Brasil é grande demais, vamos dividir, vamos separar e tal, isso não seria possível, nem por emenda constitucional, teria que haver uma nova Constituição para isso, pela indissolubilidade da União. Tá? Não é admissível uma proposta de emenda constitucional que venha a abolir, como eu falei, a forma federativa de Estado, e é nesse contexto a união indissolúvel deles também está enquadrada. Tá? Não é possível, não é possível. Também do princípio federativo decorre o princípio da imunidade tributária recíproca, né? Isso aí o STF já falou que é cláusula pétrea, então eu também não posso violar o princípio da imunidade tributária recíproca. Rodrigo, o que é essa história de imunidade tributária recíproca? É o seguinte: você paga IPTU? Quem paga IPTU, fala aí no chat. Quem paga IPTU, fala aí no chat para mim, que aí eu fico sabendo quem está comigo aqui. Eu pago. Já vimos que tem uma pessoa que paga. Tem mais alguém que paga ou que os pais pagam? Então, beleza. A maioria das pessoas paga IPTU. Quem tem carro aí paga IPVA? Deve ter uma galera aí que também tem carro, que tem moto, que tem lanche, que paga IPVA. Aliás, é extremamente discutível
se pode pagar IPVA, se é constitucional a cobrança de IPVA de lancha, de barco, mas aqui no Pará eu sei que é cobrado, tá? Mas de carro, de moto, tranquilo. Só que esse tratamento que é dado a mim e a você, eu também pago IPTU e IPVA, não é dado aos demais entes federativos. Como assim? O município, ou melhor, a União, ela tem imóveis dela, pensa, por exemplo, no prédio do INSS. Vamos dizer que o prédio seja de propriedade da União. A União paga IPTU para o município? Não, não paga. Tá? A União não paga IPTU para o município. Os órgãos públicos federais têm veículos automotores, né? Se você passar lá na FUNAI, tem FUNAI aqui em Paragominas? Eu acho que tem, deve ter. Que tem CESAI, deve ter FUNAI também. Se vocês passarem lá na frente da FUNAI, provavelmente a FUNAI tem um veículo automotor. A União paga IPVA para o estado do Pará, porque o IPVA é um imposto estadual? Não paga. E por que não paga? Porque o artigo 150, inciso 6º, a linha A, diz que os entes federativos não podem instituir, e muito menos cobrar, imposto sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Então, se amanhã, por emenda constitucional, a União resolver dizer assim, né? Olha, é bacana isso aí, mas, por emenda, eu vou cobrar ITR dos estados, certo? Os estados são donos de terras, estados enquanto entes federativos, tem terras que são do Pará, né? E o ITR é um imposto federal. Então, vamos dizer que a União esteja meio quebrada e queira cobrar ITR dos estados, do estado do Pará, por exemplo. Ia arrecadar uma fortuna, porque o estado do Pará também tem bastante terra. Pode? Não pode, tá? É cláusula pétrea, nem por emenda constitucional se pode cobrar impostos sobre o patrimônio dos estados. O ITR é um imposto sobre patrimônio. O STF falou isso na ADI 939, tá? Imunidade recíproca é cláusula pétrea por conta do 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Certo? Certo. Dúvidas até aí? Quem tiver dúvidas, é só falar ou então colocar no chat, ok? Se eu, por acaso, não ver o chat, aí me chama a atenção que eu vejo. O 60, parágrafo 4º, fala também que não é possível, por emenda constitucional, ter uma alteração na Constituição, né, que fira ou que venha a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, vamos dizer, esse negócio de voto não está dando certo, né? Vamos lembrar lá do Game of Thrones, né? Todo mundo queria lá descobrir quem é que governaria aquela bagaça, já que a Cersei tinha morrido, e aí alguém dá a ideia de votar, e aí fala, não, esse negócio não vai dar certo, e quem acaba sendo eleito é o corvo lá de 3 olhos, sei lá quantos olhos, enfim. Mas não dá para a gente mudar o sistema e não ter mais um sistema democrático,
né? A menos que a gente crie uma outra Constituição. É cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. E o que a gente tem de mais interessante para falar sobre isso? Bom, é um tema que vem sendo debatido bastante nos círculos políticos, a história do voto impresso. Eu não estou aqui advogando nenhuma posição de ninguém, tá? Eu estou colocando só as discussões jurídicas. Desde a época da primeira eleição do atual presidente, vinha havendo um questionamento muito grande. Não, só perde se for fraude, pode ter fraude, e não sei o quê, e voto impresso, e voto impresso, e voto impresso. Não rola, tá? Não rola. Essa garantia aqui do voto direto, secreto, universal e periódico, ela tem um antecedente histórico muito importante, que é a história do voto de Cabresto, né? Na época da República Velha, o que era a República Velha? A República Velha foi o período republicano do início da República, né? Que é considerado o início da República desde a proclamação dela até a Revolução de 30 de Getúlio Vargas. Nesse período, era muito frequente a existência do voto de cabresto, ou seja, aquelas pessoas que tinham o poder econômico, que tinham o poder político, elas obrigavam mesmo a que as pessoas que estavam ali debaixo da tutela delas votassem nos candidatos que ela queria que fossem votados. Isso acontece hoje. O esforço constitucional e o esforço legislativo é para que não aconteça, tá? Não vou dizer que não acontece, que é impossível, mas é para evitar esse tipo de coisa, por exemplo, que você não pode levar o seu celular para a urna de votação. Porque se você leva o seu celular para a urna de votação e você está sendo vítima dessa modalidade de voto, né, de controle de voto, aquela pessoa que está exigindo, né, o seu voto tem como controlar. Você vota e tira lá a foto e me prova que votou em mim. Então, quer-se evitar o voto de cabresto. Nesse contexto aí, o voto impresso é algo extremamente perigoso, tá? Porque as pessoas que advogam que o voto eletrônico pode ter fraude, o voto impresso pode ter até mais, porque na medida em que você imprime, você tem como aquela pessoa que faz a pressão política para que o voto seja dessa forma ou seja de outra, vai ter um controle tátil de quem votou, como votou, influenciando diretamente no resultado das eleições. E preocupado com isso, o Supremo já decidiu, num contexto de leis ordinárias, não ser possível a realização de um voto, né, ao mesmo tempo impresso e eletrônico. Né? A lei das eleições, a lei 9.504 de 97, no seu artigo 59A, ela diz que no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. E o parágrafo vai falar que o voto só vai ser considerado válido quando o eleitor confere se aquele voto que ele colocou lá digital é o mesmo que está lá em papel. Mais ou menos isso. Tá? A questão foi levada ao Supremo e o Supremo decidiu, né, da seguinte forma, na ADI 5889, relativamente recente, tá? O julgado é de
setembro de 2020, publicado em outubro de 2020. Então, é relativamente recente. Legitimidade do Congresso Nacional para a adoção de sistemas e procedimentos de escrutínio eleitoral com observância das garantias de sigilosidade e liberdade do voto. Modelo híbrido de votação previsto pelo artigo 59A da Lei 9.504 de 97. Potencialidade de risco na identificação do eleitor, configuradora de ameaça à sua livre escolha. Inconstitucionalidade. A ideia era exatamente essa, né? Como pode acontecer de alguém ter acesso a esses votos impressos e isso ter algum tipo de influência no ânimo do eleitor, essa possibilidade foi rechaçada, foi afastada. Isso, gente, não foi um projeto de emenda constitucional, isso foi uma lei, tá? Mas, considerando que o 60, parágrafo 4º, diz que também por emenda não pode, caso haja uma emenda constitucional nesse sentido, é bastante provável que, pelo mesmo argumento, seja impedido o voto híbrido ou o voto impresso. Tá? É para dar um norte, se alguém for indagado a esse respeito, mas a tendência, pelo menos do que a gente já tem, é no sentido da impossibilidade dele, porque pode, em alguma medida, configurar algum tipo de ameaça ao sigilo do voto, e isso é proibido pela Constituição da República. Certo? Aqui foi essa minha observação que eu acabei de fazer, né? A inserção do voto impresso foi tentada via lei e foi considerada inconstitucional, à luz da decisão transcrita e do texto do 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, nem por emenda constitucional poderia ser viabilizado o voto impresso. O inciso 3º do 60, parágrafo 4º, vai falar do princípio da separação dos poderes. Eu vou tecer considerações gerais a respeito deles, sem aprofundar na questão histórica e de alguns outros aspectos que permeiam a separação dos poderes, mas vamos fazer alguns comentários que, nesse momento, são mais relevantes. A separação dos poderes encontra o seu primeiro fundamento na Constituição, no artigo 2º dela, que vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, certo? Nós temos, então, esses três poderes. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Naquela primeira Constituição de 1824, havia ainda a figura do poder moderador, que era um poder exercido diretamente pelo imperador, mas, historicamente, se consagra essa ideia desses três poderes, né? Desde a figura da Revolução Francesa, desde a ideia da Revolução Francesa, se tem essa ideia de separação. O legislativo elabora as leis, o executivo administra e aplica as leis, e o judiciário julga as causas de acordo com o direito colocado. Tá? Isso aí é básico, isso aí é colocado dentro de uma perspectiva de atuações típicas de cada poder, mas todos eles, de maneira atípica, também exercem atividades que diretamente não diriam respeito a eles. Então, por exemplo, o judiciário é o poder responsável para julgar as causas.
Mas o judiciário administra? Sim, ele administra, tá? Se você for no fórum aqui da cidade, ou qualquer um, você vai ter um prédio que precisa de administração. Tem que ter gente para mandar limpar, para pagar a conta de luz, para comprar papel, para contratar funcionário, demitir funcionário. Isso é uma atividade administrativa, tá? E que é exercida por quem? É o prefeito ou o governador que vai lá mandar no fórum? Não, não é, tá? É o judiciário exercendo função atípica para ele de administrar. O executivo exerce funções típicas de administrar, mas também exerce funções atípicas de julgar, por exemplo. Então, você pensa lá num servidor da prefeitura, né? O sujeito é servidor da prefeitura, ele trabalha na garagem da prefeitura, ele é motorista lá da prefeitura. Todo dia ele chega, leva as pessoas daqui para ali, de lá para cá, tem acesso aos carros, tem acesso à garagem, tem acesso às chaves, tem acesso a tudo. Como ele tem acesso, ele entra e sai e ninguém questiona muito dele essas entradas e saídas. Só que as pessoas começam a perceber que os tanques dos carros estão esvaziando muito rápido, sem haver uma justificativa na quilometragem que implique nesse consumo todo de combustível. É feita uma pesquisa, é feita uma investigação e descobrem que esse bendito está fazendo o quê? Todo dia, depois que todo mundo vai embora, ele pega lá um galão e suga com uma borrachinha a gasolina dos carros e coloca num baldezinho dele e leva o balde de gasolina dos carros do município para casa, né? Leva para ele. O prefeito, para demitir esse sujeito, precisa de um processo judicial? Não, não precisa, tá? Esse processo judicial, esse servidor pode recorrer ao judiciário para questionar a demissão dele, mas o próprio prefeito, né, o próprio chefe do Poder Executivo vai julgar qual a punição que deve aplicar a esse servidor, né? Se, uma vez havendo um processo administrativo disciplinar a respeito dessa conduta, se ele vai ser suspenso, se ele vai ser advertido, ou se ele vai ser demitido, a bem do serviço público. Quando o prefeito julga aquele caso, se aquele servidor que estava furtando combustível vai ser demitido ou vai ser penalizado de outra forma, ou se não vai ser penalizado, o que ele está fazendo? Ele está exercendo a atividade de julgar de maneira atípica. Isso pode? Sim, isso faz parte da rotina. Tá? E da mesma forma, o legislativo também exerce atividades atípicas. A atividade típica dele é fazer as leis. Mas se vocês forem aqui na Câmara Municipal de Paragominas, ou de Itaituba, ou de qualquer outro lugar, vocês vão ver que também precisa ter um prédio, precisa ter a luz funcionando, precisa ter gente para limpar, precisa de papel, precisa de internet, precisa contratar, precisa demitir, precisa mandar para o Diário Oficial. Isso é uma atividade administrativa, não é fazer uma lei. O legislativo, então, nesse contexto, também administra. Mas o fato é que existem esses três poderes para que um possa
supervisionar e fiscalizar o outro. É a ideia do checks and balances, né? Freios e contrapesos. Por quê? Porque se todo o poder estivesse na mão de um único poder, aí esse poder não teria limite nenhum, né? Se uma pessoa que fosse demitida pelo prefeito não tivesse o judiciário a quem recorrer, esse prefeito ia poder se tornar um déspota. Ele demitia e botava para dentro quem ele quisesse. Não, tem que ter alguém dali fora daquele núcleo para examinar a causa, deslocado daquela realidade. Então, o legislativo vai fazer as leis, o executivo vai administrar e fazer cumprir essas leis, e o judiciário vai julgar essas causas. Não posso, por emenda constitucional que seja, ferir esse princípio. Tá? Existem muitas discussões a respeito do princípio da separação dos poderes, e a gente vai vê-las com mais calma em outra oportunidade. Então, a gente vai ver, o ministro do STF determinou a instauração de CPI no Senado. Isso fere a independência dos poderes? Não fere a independência dos poderes? Juiz determinou que prefeito adote determinada política pública, ou determinou que seja entregue um determinado medicamento a uma pessoa. O juiz está administrando, ele está dizendo, olha, em vez de você gastar com merenda escolar para 100 pessoas, você vai gastar com remédio para uma só. Essas discussões vão ser enfrentadas numa outra oportunidade. Não é o momento aqui para isso, tá? Mas a ideia central aqui é a de que um poder não pode interferir na atuação do outro e nem por emenda constitucional se pode admitir essa interferência, tá? Existem situações em que a harmonia dos poderes vai exigir o quê? Uma certa atuação de um poder naquilo que, teoricamente, seria papel do outro. Mas isso não pode perder a ideia de harmonia e independência entre eles. O inciso 4º vai falar dos direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais não são apenas aqueles que estão previstos no artigo 5º da Constituição. Os direitos e garantias fundamentais, eles estão espalhados ao longo de toda a Constituição. Então, o princípio do concurso público, por exemplo, é uma garantia individual. Eu não posso, nem por emenda constitucional, dizer, olha, agora vai voltar a ideia de que pode entrar pela janela. Não, não pode. Tá? O princípio da legalidade e da anterioridade tributária. Né? Eu não posso criar uma emenda constitucional para dizer, não, agora os entes federativos podem fazer leis a toque de caixa e obrigar os contribuintes a pagar tributos sem que eles tenham nenhum tipo de preparação para isso, né? Publica uma lei hoje para pagar o tributo amanhã. Não, não pode. O princípio da anterioridade tributária e da legalidade também precisa ser respeitado, e ao longo da Constituição, vários outros princípios e garantias constitucionais têm que ser respeitados, não podem ser suprimidos nem por emenda. Nesse contexto, existe uma discussão bastante acalorada hoje que diz respeito ao artigo 228 da Constituição, né? Ou seja, a pergunta é, o 228 da Constituição é cláusula pétrea? O que diz o 228? O 228 vai dizer que são
penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Ou seja, maioridade penal é com 18 anos. Então, nos termos da Constituição, artigo 228. Então, a pergunta é, pode ser reduzida a minoridade penal? Na verdade, aqui era a maioridade, né? Eu botei errado. Pode ser reduzida a maioridade penal por emenda constitucional? Porque por lei não pode. Por lei, o artigo 228 proíbe. Mas uma emenda constitucional poderia reduzir a minoridade penal? E a discussão aqui vai ser a seguinte: se eu entendo que o 228 é uma garantia constitucional das crianças e dos adolescentes, não prevista no artigo 5º, mas não precisa estar no artigo 5º, pode estar ao longo de toda a Constituição, eu não posso reduzir a minoridade penal, a maioridade penal. Porém, se eu não entendo que isso é uma garantia fundamental, eu posso reduzir a maioridade penal, tá? E é nesse sentido que a gente vai ver a doutrina puxando para um lado ou para o outro, tá? Contra a redução da maioridade penal, nós temos aí, por exemplo, a posição do DOT, né? E que vai dizer que a inimputabilidade, assim declarada, constitui uma das garantias fundamentais da pessoa humana, embora topograficamente não esteja incluída no título 2 da Constituição que regula a matéria. Trata-se de um dos direitos individuais inerentes à relação do artigo 5º, caracterizando assim cláusula pétrea. Então, para ele, é cláusula pétrea, não pode reduzir a maioridade penal nem por emenda, né? A continuidade fala isso. Consequentemente, a garantia não pode ser objeto de emenda constitucional, visando a sua abolição para reduzir a capacidade penal em limite inferior de idade, 16 anos, por exemplo, como se tem cogitado. Então, para uma parte da doutrina, nem por emenda poderia haver a redução da maioridade penal. É unânime? Não. Damásio é a favor da possibilidade da redução da maioridade penal. Na verdade, Damásio era, né? Porque o Damásio já faleceu. Mas o Damásio é importante, né? Até quem não gosta do Damásio aprendeu direito penal com Damásio. Então, vale a pena o comentário, né? Para o Damásio, a redução da maioridade penal é possível, porque o que é cláusula pétrea hoje pode não ser daqui a 200 anos. E assim seus princípios mudam. A redução não esbarra em cláusulas pétreas, e sim na realidade do sistema prisional brasileiro, né? Jesus Damásio, Direito Penal, parte geral. Hoje, de modo geral, o que me parece prevalecer na doutrina é a ideia de que não pode reduzir. Tá? Não pode. A ideia de que o 228 é a cláusula pétrea e você não poderia haver aí uma redução nesse sentido. Tá? É o que me parece que prevalece na doutrina. Eu olhei bastante doutrina e achei o Damásio sustentando que pode mudar, mas sustentando que não pode, estava o Dotti, estava o Marcelo Novellino, estava o Nucci, tinha muito mais gente sustentando que não pode haver a redução da maioridade penal, porque você estaria com isso violando cláusula pétrea. Aí a gente tem algumas observações a mais para fazer ainda sobre os direitos e garantias fundamentais. Observações que são importantes, tá? Então eu peço atenção, falta pouco, está acabando, prestem atenção.
Primeira, podem ser criados novos direitos e garantias fundamentais. A gente viu que está cheio de direito e garantia fundamental na Constituição, seja no artigo 5º, seja fora dele. Pode criar mais? Pode. Tá? Por quê? Porque não existe vedação para isso. Tá? O 60, parágrafo 4º, fala que não se pode criar emenda constitucional tendente a abolir direito e garantia fundamental. Não existe proibição no 60, parágrafo 4º, que proíba o aumento, o acréscimo de direitos e garantias fundamentais. Então, pode. Não só pode, como já aconteceu, né? Se a gente olhar lá no artigo 5º da Constituição, a gente vai ver que existe lá o direito à duração razoável do processo. E esse direito, né, à duração razoável do processo, 5º 78, não, 78, fala da duração razoável do processo. Esse dispositivo não estava na Constituição originária, tá? Esse dispositivo foi introduzido na Emenda Constitucional 45 de 2004. E está lá, ninguém fala que é inconstitucional porque alterou, aumentou o número de garantias. Pode, não tem problema nenhum. O que você não pode é abolir, você não pode mexer no núcleo essencial dessas garantias, mas aumentar, não existe nenhum tipo de restrição. Tá? Podem ser criadas novas cláusulas pétreas, né? Nós temos essas hipóteses de cláusulas pétreas no 60, parágrafo 4º. Mas vamos dizer que o constituinte reformador queira aumentar o número de cláusulas pétreas. Ou então vamos dizer que o constituinte reformador queira criar uma constituição imutável. Ele coloque lá no item das cláusulas pétreas dizendo que nada na Constituição pode ser suprimido. Isso pode? Não, não pode, tá? Só quem pode criar cláusula pétrea, pelo menos é a visão do Gilmar Mendes, é o constituinte originário. O constituinte reformador não poderia. E a última pergunta, e que é bastante interessante, é a questão da dupla reforma. O que seria a dupla reforma? É o seguinte, 60, parágrafo 4º, ele diz lá que não se pode mover, né, nos direitos e garantias fundamentais, na forma federativa do Estado, no voto direto, secreto, universal e periódico, e também na separação dos poderes. Muito que bem. Aí, o reformador olha, poxa, eu não posso mexer no voto direto, secreto e periódico. Mas eu quero mexer nesse negócio. Eu quero criar agora uma ditadura. Vamos acabar com esse negócio de voto. Então, como eu quero criar uma ditadura e o 60, parágrafo 4º, me proíbe criar uma ditadura, tem que ter voto, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma emenda constitucional para tirar da Constituição a proibição de fazer emenda constitucional que venha a abolir o voto direto, secreto e periódico. E aí, não tendo mais essa limitação, eu vou lá e faço a emenda que eu quero, criando a minha ditadura e dizendo que não precisa ter voto coisa nenhuma. Né? Faz uma primeira alteração, tirando do rol do 60, parágrafo 4º, aquilo que me impede de fazer a reforma, e aí depois eu faço a reforma. Essa é a ideia da dupla reforma. Isso pode? Tem gente que diz que pode, porque não tem proibição constitucional para isso. Tá? Só que
teor do 60, parágrafo 4º, ficaria extremamente comprometido se a dupla reforma fosse admitida. Então, de modo geral, me parece que prevalece na doutrina a ideia de que não é possível a dupla reforma. A impossibilidade da dupla reforma seria uma limitação implícita, ou melhor, seria uma cláusula pétrea implícita, tá? As cláusulas pétreas são aquelas presentes no 60, parágrafo 4º, e haveria uma cláusula pétrea implícita, que é a proibição de que o 60, parágrafo 4º, seja suprimido. Dúvidas? Aparentemente, ninguém tem dúvidas, então nós prosseguimos com os exercícios. 9h05, está na hora de a gente fazer os nossos exercícios e aí terminar a aula dentro do horário de 1 hora de aula. Vamos lá. Questão do CESP, né? Normalmente, as questões todas que eu coloco são do CESP. O dia que eu colocar uma questão diferente, eu menciono que é diferente, tá? Essa é do CESP. Tribunal de Contas do município, né? Uma prova lá da Bahia para auditor. A Constituição proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir a separação dos poderes por se tratar de cláusula pétrea expressa. Está certo ou está errado? Quem acha que está certo, quem acha que está errado? Está certo, tá? Texto expresso da Constituição, 60, parágrafo 4º. Outra questão. Procuradoria-Geral do município de Campo Grande. Campo Grande, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea, porque a Constituição Federal de 88 veda a possibilidade de emenda constitucional tendente a aboli-la, não fazendo o mesmo em relação à forma de governo, que constitui princípio sensível da ordem federativa, podendo ser autorizada intervenção federal no ente federado que a desrespeitar. Certo ou errado? Questão recente do Rio Grande, de Campo Grande, tá? Certo ou errado? Tá certo, tá? Tá certo. Também é texto expresso da Constituição. Está no artigo 60, parágrafo 4º, e artigo 34, inciso 7º, ok? Vocês vão lembrar aqui, né, essa primeira parte da questão está naquilo que a gente acabou de falar, né? Que é proibida a emenda constitucional, mesmo a deliberação de emenda constitucional que venha a abolir a forma federativa do Estado. A segunda parte da questão, que fala da forma de governo, a gente estudou lá na segunda aula, salvo engano, em que a gente falou que dos princípios constitucionais sensíveis, né? Que eu até brinquei dizendo que os princípios todo mundo tem que prestar contas, a prestação de contas é um dos princípios constitucionais sensíveis, e até a FADA, né? FADA, porque as iniciais eram de forma federativa do Estado, e as outras letras diziam respeito à autonomia municipal, dizia respeito aos direitos e garantias fundamentais, e diziam respeito também à obrigação do gasto, né, com aplicação dos gastos
mínimos com saúde e educação, tá? Era o último A. Então, a gente viu os princípios constitucionais sensíveis lá na segunda aula, quando falou de poder constituinte também decorrente, tá? E aí também mencionou que era importante a memorização deles, porque isso também pode ensejar a intervenção federal nos estados, né? É um limite do poder constituinte decorrente, os princípios constitucionais. Então, a gente já tem elementos no curso para resolver a questão, tanto na primeira parte, como na segunda parte do enunciado. Ok? Então, 9 e 10. Obrigado a todos que estão aí assistindo e a gente se vê na semana que vem. Qualquer coisa, qualquer dúvida,